Amém? Você está pronto para receber? Amém? Glória. Então abre a sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, aonde está isso, pastor? Está lá perto de 1 João. Misericórdia, ficou pior. Então está perto de Apocalipse. Abre em Apocalipse, vai andando no sentido contrário, que você vai achar 2 Pedro, tá bom? Se tiver muito difícil, você vai no início da sua Bíblia, que tem uma folha aí que chama índice. E lá no índice você vai achar o número da página, tá bom? Aí você encontra rapidinho também, é muito fácil da gente poder achar esses livros aí. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado nessa noite, em nome de Jesus. Não é por causa de mim, é por causa dele, amém? Ele é o Senhor da nossa vida. 2 Pedro, capítulo de número 3, eu vou ler o versículo de número 9 e 10. Está escrito assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém? Eu vou ler só esses 2 versículos, que eu acredito que já vai dar para a gente entender muita coisa, inclusive coisas que estão acontecendo nos nossos dias, né? A gente sabe que tudo isso que tem acontecido nada mais é do que a palavra do nosso Deus se cumprindo na nossa vida, não é verdade? Está se cumprindo. Acredite quem quiser, né? Ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas eu acredito que Jesus Cristo está voltando a qualquer momento para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar prontos para isso, tá, irmãos? Prontos para encontrar com o Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui, no versículo de número 9, que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo assim: olha, o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. E o que o Senhor prometeu? João capítulo 14, Ele prometeu: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou e volto para que onde eu estiver, vocês estejam também junto comigo, né? Então Ele fez essa promessa de que Ele iria voltar, amém? E hoje, nessa noite de Santa Ceia, é uma noite muito específica para eu e você refletirmos sobre isso. Nós precisamos refletir a respeito da vinda de Jesus, ou da volta de Jesus. Mesmo se eu não acredito, mesmo se você não acredita, Ele vai voltar. Mesmo se alguém deboche de nós e fala assim: esse povo crente é tudo doido, fica falando essas coisas de que Jesus vai voltar, não tem problema, queridos. Se vão debochar de nós, não tem problema, Jesus vai voltar. Pastor, mas eu não aceito Jesus voltar. Você não precisa aceitar, Ele vai voltar a si mesmo, querendo ou não querendo, queridos, Ele vai voltar. É uma promessa que Ele fez, e a Bíblia diz aqui que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, tá? Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Pastor, mas se Jesus não voltar, você vai. Se Ele não volta, um dia eu vou, um dia você vai,
de qualquer maneira isso vai acontecer. A gente querendo ou não querendo, a gente acreditando ou não acreditando, isso vai acontecer. Tá certo, irmãos? E eu quero usar essa palavra nessa noite para falar um pouquinho disso, sabe, sobre a promessa da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Foi a promessa que ele fez. Ele fez essa promessa, irmãos, porque ele ama a sua igreja. Amém? Ele não fez uma promessa para prejudicar a sua igreja, para colocar a sua igreja contra a parede. O Senhor não fez a promessa por causa disso. Ele fez a promessa de voltar para buscar a sua igreja, porque ele ama a sua igreja. Glória a Deus. Então eu quero que você entenda isso com muita clareza, tá? Ele, na sua vinda, ele não vai ser ruim para uns e bom para outros. Não. Ele simplesmente vai fazer justiça, tá? Simplesmente isso. Ele será justo para com as pessoas que o servem, para com as pessoas que o buscam de todo o seu coração. Tá certo, irmãos? Em nome de Jesus. Então ele não vai ser injusto com ninguém, porque o aviso já foi dado. E não foi eu que dei esse aviso, foi os profetas que vieram antes de Cristo, né? Os profetas que vieram depois de Cristo também. O próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele já havia anunciado isso, que ele ia para o Pai, mas ele ia voltar para buscar a sua igreja. E interessante, irmãos, que eu estava meditando a respeito dessa palavra, e eu entendi que Jesus, na vida de alguns de nós, ele vai voltar de algumas formas. E a primeira forma que eu entendi que Jesus vai voltar está em Mateus capítulo 24, versículo de número 27, que a Bíblia diz assim, que assim como um relâmpago que surge no ocidente e vai até o oriente, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o que eu entendi com isso? Eu entendi que Mateus capítulo 24, versículo 27, está dizendo que a vinda de Jesus, para algumas pessoas, vai ser como um relâmpago. Sabe, como um relâmpago, quando dá um relâmpago, né, anunciando que está vindo uma chuva, ou que no meio da chuva surge aquele raio, aquele trovão, né? Aquilo está demonstrando que algo está acontecendo. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E quando surge um relâmpago, meus irmãos, todo mundo vê, não é assim? Brilha aquele raio lá no céu e todo olho vê. E a Bíblia diz que a vinda de Jesus será assim também. Todo mundo vai ver. Eu quero que você entenda junto comigo essa meditação, tá bom? Todos verão a vinda de Jesus, porque ele vai vir nas nuvens. Todo olho vai ver. Mas infelizmente nem todo mundo vai encontrar com ele. Ver é uma coisa, encontrar com ele é outra. Vocês estão entendendo isso? Amém? Que eu pessoalmente acredito que é por isso que Mateus deixou registrado, assim como um relâmpago, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai ser como um relâmpago. Espero que para nós que estamos aqui, a vinda de Jesus não seja apenas como um relâmpago. O relâmpago, ele chama a nossa atenção e ele diz para nós assim, a mensagem que ele transmite para nós é: vai chover, vem chuva por aí,
uma tempestade forte está se formando, né? Ou o relâmpago, ele veio com a maior intensidade, significa que a tempestade também será com uma maior intensidade. Então, o relâmpago, ele traz para nós esse tipo de significado, tá? Eu espero que para nós que estamos aqui, você também que vai ver aí pela internet, eu espero que para nós a vinda de Jesus não seja simplesmente um aviso, que não seja somente um aviso, que nós já cansamos de ouvir a esse respeito, que a igreja às vezes olha o pregador falando a respeito da vinda de Jesus, e às vezes ela fica pensando assim: mas eu já ouvi tanto a esse respeito, e até hoje isso não aconteceu. Eu já tenho tantos anos de crente, de servo de Deus, de frequência de igreja, já tenho tantos anos, e isso não aconteceu até hoje. Isso é apenas mais uma palavra que o pastor está trazendo para a igreja. Querido, que a vinda de Jesus não seja como um relâmpago, somente um aviso para nenhum de nós, que seja uma realidade em nome de Jesus. Que seja realidade, irmãos. Não pode ser apenas um aviso. Aleluia. E se é uma realidade para mim e para você, essa noite é noite de nós pararmos para pensar: será que essa realidade ela condiz com o tipo de vida que nós estamos vivendo? Precisamos parar para pensar nisso, irmãos. Pastor, mas eu não vim aqui para ouvir esse tipo de palavra. Querido, esse tipo de palavra é o melhor tipo de palavra que nós podemos ouvir. Sabe por quê? Porque Jesus não está preocupado em apenas prosperar a sua vida, em apenas te dar um bom relacionamento, um casamento abençoado. Jesus não está interessado somente nisso. Jesus está interessado em algo muito além do que isso, e foi exatamente por causa disso que ele morreu. Porque o interesse de Jesus não é apenas abençoar a gente aqui na terra, o interesse de Jesus é levar a gente para morar com Ele lá no céu. Esse é o verdadeiro interesse de Jesus. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, irmãos. A vinda de Jesus para nós parece que é apenas um relâmpago, é só um aviso, é mais um aviso. Em nome de Jesus, que eu e você, a partir de hoje, querido, possamos parar para pensar, entender que Jesus virá buscar a sua igreja, e isso é a maior realidade que possa existir. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho a respeito da vinda de Jesus. Então, para algumas pessoas é apenas um aviso. Para algumas pessoas vai ser como um relâmpago. Para outras pessoas, sabe como vai ser? Vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, eu vou ler de novo. Eu já li e vou ler de novo, está escrito assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Amém, queridos? Eu quero que você entenda essa mensagem, preste atenção. Para a vida de algumas pessoas, a vinda de Jesus será como um relâmpago, só um aviso, não passa disso. Para outras pessoas, a vinda de Jesus será como um ladrão de noite. Por que a Bíblia fala a respeito do ladrão de noite? Que a vinda de Jesus será como o ladrão de noite, porque ela vai pegar, a vinda de Jesus vai pegar muitas pessoas desapercebidos. Por mais que nós sabemos disso, por mais que nós temos a consciência de que Jesus vai voltar, muitos de nós vivemos desapercebidos a esse respeito.
Ou seja, na linguagem de hoje, né? Dou nem moral para esse tipo de assunto, estou nem rasgando com isso, estou pouco me lixando se ele vai vir ou se não vai. Por isso que a Bíblia está dizendo, irmãos, que a vinda de Jesus será como um ladrão de noite. Afinal de contas, qualquer pessoa em sã consciência, se soubesse que horário o ladrão iria roubar a sua casa, o que ele faria? Ele ficava lá, não é verdade? Ele já chamava uma segurança, alguma coisa dessa natureza para proteger a sua casa. Mas será como um ladrão de noite. Ou seja, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, mas ele virá. Ele virá. Então o que a pessoa faz quando se ela soubesse que algo ia acontecer na sua casa? Ela iria vigiar a sua casa, não é assim? E é assim que nós temos que agir com o Senhor também, porque Ele vai voltar, e nós temos que vigiar a nossa casa, nós temos que estar prontos. Aleluia. Se o Senhor voltar hoje, você está pronto? Deus me livre, pastor, misericórdia, tomara que Ele não venha, deixa eu me preparar mais um pouquinho. Essa é a oportunidade que Ele está te dando. É essa a oportunidade, querido. É hoje, é agora. Mas eu vou deixar para amanhã, pastor, porque eu estou muito novo. Querido, amanhã pode ser tarde demais, tem que ser hoje, tem que ser agora. Em nome de Jesus, tem que ser agora. Aleluia. Ele virá. Glória a Deus. E terceira e última coisa, para a gente caminhar aqui, para a gente encerrar a nossa mensagem, para a gente tomar a Santa Ceia nessa noite. Mateus capítulo 25, versículo de número 6 a seguir, a palavra de Deus diz que de repente ouve-se um grito dizendo assim: aí vem o noivo. Aleluia. Aí vem o noivo. Mateus 25 está falando a respeito de 10 virgens. Eram 10 virgens, e a Bíblia deixa claro que 5 virgens estavam preparadas para encontrar com o noivo. As outras 5 virgens não estavam preparadas. Então, queridos, isso dá para nós a conotação de que nem todo mundo está preparado para encontrar com o noivo. Na vida de alguns, eu vou repetir, Jesus ele virá como um relâmpago. Na vida de outros ele virá como um ladrão. E na vida da igreja ele virá como noivo. Você entendeu isso? Para a vida da igreja, Jesus Cristo virá como noivo. Ele vai vir buscar uma noiva. Oh, glória. Mas não é uma noiva qualquer, irmãos, que ele vai vir buscar. A Bíblia, ela é clara a esse respeito. A noiva que Jesus vai vir buscar é uma noiva que está com as vestes limpas. Aleluia. Com as vestes brancas, resplandecentes. A noiva que Jesus vai vir buscar é uma noiva que está ataviada, preparada, que se organizou. É essa noiva que Jesus vai vir buscar, irmãos. Então, para a vida de alguns, Jesus vai vir como noivo. Aleluia. Você está pronto para renovar a sua aliança com esse noivo nessa noite? Em nome de Jesus. Às vezes, querido, ao longo da nossa trajetória com Deus, muitas vezes isso acontece com todos nós, não é um ou outro não, com todos nós isso acontece. Ao longo da nossa caminhada, às vezes nós quebramos a nossa aliança com Ele. Às vezes nós deixamos a desejar com o nosso noivo, não é verdade? Muitas vezes nós conhecemos a voz do noivo, mas nós não queremos obedecê-la.
Muitas vezes nós sabemos o que a Bíblia diz, mas nós não queremos cumprir com aquilo que a Bíblia diz, não é verdade? Então, queridos, é noite de nós fazermos ou refazermos a nossa aliança com esse noivo. Se a nossa aliança ao longo da caminhada foi quebrada de alguma forma, hoje é noite de conserto, hoje é noite de refazer essa aliança, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Eu encerro perguntando para mim e para você nessa noite: na situação que você está, como Jesus vai vir para você? É só para você pensar, tá bom? Na situação que você está, como Ele vai vir para você? Ele vai vir como um relâmpago? Ele vai vir como um ladrão? Ou Ele vai vir como um noivo? A sua vida que vai determinar isso. Não é Ele, é você. A responsabilidade de estarmos preparados como noiva é nossa, não é dele. A parte dele ele já fez. Agora eu preciso querer obedecer, eu preciso querer me envolver com aquilo que é dele. Amém? Eu tenho que querer, eu preciso me disponibilizar para ele e falar assim: Senhor, eu quero me disponibilizar, eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. O teu querer precisa se cumprir na minha vida, porque senão, irmãos, o querer do Senhor vai ser apenas mais uma canção que a gente canta na igreja, não é? Tantas canções bonitas que a gente canta na igreja, que a gente fica todo arrepiado, sente a presença de Deus, né? Sente aquela emoção envolvendo a vida da gente, mas a gente sai a porta fora da igreja, acabou. Não passou de uma emoção, não gerou mudança nenhuma na vida da gente. Assim também, irmãos, é quando nós ouvimos uma palavra dessa e nós não tomamos decisão nenhuma. Se eu saio daqui hoje sem tomar uma decisão de ser um crente melhor, de ser um servo de Deus melhor, de ser uma pessoa que se envolva com as coisas de Deus de uma forma melhor, se eu não tomar essa decisão, isso aqui vai ser apenas mais uma palavra, vai ser mais uma só, acabou. É mais uma mensagem que o pastor pregou. Nossa, fiquei emocionado com a mensagem, falou tanto comigo, mas não resolveu nada. Sabe por quê? Porque muita gente não toma a decisão. Tem que tomar a decisão de mudança, querido. E quando nós falamos de mudança, às vezes a gente pensa assim: mas eu tenho que largar isso, eu tenho que largar aquilo outro, eu tenho que parar de fazer isso, tenho que parar de fazer. Não, você não tem que parar de fazer nada. Quem vai tirar de você é Ele. Amém? É Ele que tira de nós, irmãos. É Ele que muda a nossa vida, sabe? É Ele que faz essas mudanças. Mas quem coloca à disposição sou eu. Quem coloca à disposição é você, querido. Então, pelo menos fala isso para Ele hoje: Senhor, eu estou disponível para ser mudado. Eu estou aqui, Senhor, eu estou disponível. O que depender de mim, eu vou fazer. O que depender, o que tiver dentro da minha força, da minha condição, eu vou fazer para ser mudado. Querido, acredite nisso. A parte dele, Ele tem o maior prazer de fazer na sua vida. Eu tenho certeza disso. Deus não quer apenas abençoar você, Ele quer levar você para o céu. Aleluia. Você quer ir morar no céu com Jesus? Então eu vou te dar um conselho, tá? Esse conselho serve para mim também, serve para todo mundo, para a igreja inteira. Se quer ir morar no céu com Jesus, tem que morrer para esse mundo, tem que morrer para você mesmo. As minhas vontades, as suas vontades, elas não podem prevalecer. O que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade dEle. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar você a ficar em pé, querido, no seu lugar.
porque eu quero orar junto com você, querido. Eu quero levantar um clamor a Deus junto com você, pedir a Deus que esteja nos dando força, nos dando coragem, sabe? Que Deus nos dê graça para podermos levar a sério essa questão da vinda de Jesus. Eu não quero que essa palavra seja apenas um aviso para mim. Não, eu não quero que essa palavra seja um alerta. Não quero isso. Eu quero que essa palavra realmente seja verdadeira. Jesus Cristo está voltando. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu acredito nisso. E eu vou lutar em nome de Jesus para que o dia que Ele vier, a minha vida esteja preparada para encontrar com Ele, pronta, disponível. Eis-me aqui, Senhor, aleluia, eis-me aqui, meu Deus. Isso não pode ser só palavra, irmão, isso tem que ser atitude, isso tem que ser algo que me envolva, me envolva por dentro, a ponto de eu querer fazer isso, de eu querer essa mudança, em nome de Jesus, queridos. É preciso disso, igreja, é preciso. Meu Deus, eu oro junto com os meus irmãos, mais uma vez, eu oro para que o Senhor nos ajude, Pai, porque Deus, quantas vezes a gente quebra a aliança com o Senhor, e o mais interessante, meu Deus, é que nós quebramos a aliança e mesmo assim o Senhor continua amando a gente. A gente quebra a aliança e o Senhor não dá as costas para a gente, o Senhor não vai embora, porque o Senhor tem um relacionamento conosco e é sério. O Senhor não brinca com isso. O Senhor continua nos amando, meu Deus. Eu não sei explicar como o Senhor continua fazendo isso, mas eu sei que o Senhor ama a igreja, e o Senhor quer voltar para a igreja como noivo. Oh, meu Deus, me ajuda a lavar as minhas vestes nessa noite, Senhor. Eu quero lavar as minhas vestes. Oh Deus, eu quero que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado nessa noite. Eu quero que o sangue de Jesus me lave, ó Deus, da cabeça à planta dos pés. Lava o meu corpo, lava a minha alma, lava o meu espírito, meu Deus, que muitas vezes, Pai, a minha alma, ela tenta fugir do Senhor. Muitas vezes, Pai, o meu corpo, ele corre para o pecado, ele quer o pecado, ele quer a iniquidade. Muitas vezes isso acontece comigo, meu Deus, acontece com todos nós. Mas hoje, Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a voltar para Ti, Pai, a voltar mesmo de todo o nosso coração, para que sejamos uma igreja fiel, uma noiva fiel ao Senhor, uma noiva, meu Deus, que aprenda a renunciar à carne, que aprenda a renunciar às mazelas do dia a dia, e que seja totalmente limpa para encontrar contigo, Senhor. Oh, em nome de Jesus, Pai, purifica a sua igreja, Senhor, purifica a minha vida, meu Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai voltar, Pai. Oh, aleluia. Oh, rebacalabacharabacandaraia. Eu quero estar pronto, meu Deus, eu quero estar pronto. Oh, ajuda a sua igreja a estar preparada, meu Deus. Preparado, Pai, em nome de Jesus. Oh, rebacalabacharabacandaraia.